9 meses para ser mãe é o tema da nossa live hoje. Hoje a live é com o Dr. Adailton e vai ser uma live com certeza muito especial aqui para quem me segue, para quem segue ele. Eu acho que vai ser um bate-papo muito rico. Boa tarde. Olá, buenas tardes. Tudo bem por aí? Tudo bem e com você? Maravilha! Então tá Honrado bom. aqui com esse convite. Muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui também, né? É um tema que eu adoro falar. Eu E também. aí com você, que eu vou te conhecer pessoalmente, na verdade, né? Daqui 2 semanas, né? 2 semanas. Aí nós vamos Isso. nos encontrar pessoalmente e nos conhecermos pessoalmente. Mas um prazer estar aqui. Doutora Adailton, se apresenta para quem é do meu Instagram, para poder te conhecer um pouquinho. Eu sou um médico apaixonado pela vida, movido por paixão. E desde pequeno, assim, eu tenho essa paixão por cuidar, ajudar o ser humano. Eu lembro, eu era escoteiro, tinha 10 anos, 10 para 11 anos de idade, eu já tinha especialidade médica. E eu também tive uma oportunidade na infância de estudar música, estudei piano 8 anos, então isso ajudou muito a desenvolver sensibilidade, a música você sabe que desenvolve. E aí eu decidi fazer medicina justamente para isso. E aí eu tive 3 paixões. A primeira paixão aconteceu no primeiro ano, que foi quando eu conheci a homeopatia. Homeopatia é uma abordagem médica que tem como base que o indivíduo adoece na energia vital. E depois isso afeta o emocional, e depois que afeta o emocional, isso afeta o corpo. Cara, achei isso sensacional. Nunca comprei esse negócio de que vírus, bactéria causa doença. Eles fazem parte do processo, mas não são causadores. E nem é a eliminação deles que cura, tanto que a gente toma antibiótico, trata uma candidíase, 15 dias depois volta tudo, porque não é tirando o bicho, tem alguma outra coisa. Então isso sempre esteve muito presente desde o começo da faculdade. A segunda paixão aconteceu no segundo ano, quando eu tive a oportunidade de assistir um parto domiciliar. Eu tinha uma namorada, minha primeira namorada, eu tive minha primeira namorada com 19 anos, e a irmã dela era médica obstetra e fazia partos domiciliares e partos na água. Saiu no Fantástico e tal, né? Que legal! A Maria Célia foi a primeira a fazer isso no Brasil, Maria Célia Del Valle. E aí, eu me apaixonei por aquilo, falei, eu quero isso. Então eu quero homeopatia, eu quero isso. E aí eu pautei toda a minha vida nesse caminho. E quando eu terminei a faculdade aqui no Unicamp, fui fazer residência em ginecologia e obstetrícia. E nessa época, eu já tinha essa ideia de fazer parto humanizado. Mas isso foi há praticamente 40 anos atrás. Não tinha ninguém no Brasil que fizesse isso bem feito. E não existia formação para isso. Eu falei assim, eu quero ir para a França. Eu quero conhecer o Le Boyer. Eu quero ir para a Inglaterra. Então eu consegui que meu professor me conseguisse um contato em Paris. E aí eu fui com a cara e a coragem, com a passagem de ida, Durango Kid, para Paris para fazer um estágio na Maternité de Lillas, fazer um curso de obstetrícia aplicada, com homeopatia aplicada à obstetrícia, né? Homeopatia aplicada à maternité, em francês. E comecei a trabalhar nesse hospital. Eu fui contratado nesse hospital, comecei a trabalhar lá, fiz muitos partos, fiz quase 100 partos. Eu mesmo, meus primeiros partos na água, fiz lá, meus primeiros partos assim, de cócoras, fiz lá. E lá eu pude, depois da residência, fazer aquilo que eu queria fazer aqui na residência, que eu não conseguia. E eu vim com essas paixões, isso norteou minha vida. E tudo que era relativo a parto respeitoso. Eu não gosto de humanizado, eu gosto de respeitoso. Isso. Né? Eu gosto do respeito à mulher, à fisiologia do parto, respeito às necessidades da mulher, respeito às questões emocionais, respeito ao silêncio, respeito ao processo fisiológico, respeito ao bebê quando nasce, respeito não intervir desnecessariamente, todas as intervenções discutir com a participação da gestante. Então, tudo isso eu implementei na minha prática obstétrica. Eu voltei e comecei a fazer esses partos. Tive a oportunidade de fazer alguns partos não hospitalares, documentei todos esses partos, eu tenho 200 partos documentados.
Nunca publiquei e achei que desnecessário, mas eu fui desenvolvendo tudo isso. E nessa paixão, aí depois entrou a acupuntura e mais recentemente entrou a constelação, há 12 anos Uhum. atrás. E depois da constelação, a nova medicina germânica. Uhum. Então, isso são essas as paixões da minha vida hoje, né? Transformar vidas, fazer parto de almas. E essa experiência de praticamente 2.000 partos, mais de 2.000 partos, né? Nesses 39 anos de prática obstétrica. Uhum, que maravilhoso! Olha só que legal, né? Eu acredito que tem um monte de gestante minha aqui que está assistindo que deve estar enlouquecida ouvindo a sua apresentação, com certeza. Então tem tudo a ver mesmo a gente conversar sobre isso, né? Claro, e tem mais uma coisa que você não sabe. Ninguém sabe porque eu não. Você Ah, sabe quando foi o primeiro curso de formação de doulas no Brasil? não. 2001. Eu Olha. que fiz. Eu fui o professor. Eu criei. Sério? Eu trabalho com doulas há mais de 30 anos. 35 anos eu já trabalhava com doula. Eu sempre trabalhei com doula. Que É algo legal. que eu ponho nos meus partos. Então, o primeiro curso de formação foi eu quem Eu fiz. não sabia! Que legal! Que notícia maravilhosa! E agora a gente tem muitos cursos aí, né? E muitas mulheres com esse despertar, com esse chamado mesmo, para auxiliar outras mulheres no processo do nascimento, né? E eu formei E. muitas doulas trabalhando comigo. Eu lembro que eu tinha uma paciente que teve neném comigo, ela era Ah, holandesa. E ela teve um parto comigo, eu lembro, foi um parto na posição não sei se você já acompanhou, é a posição de quarto, né? Em uhum. all Outra fours. pós, aham. E aí eu fiz vários partos nessa posição porque eu aprendi na França. E na Inglaterra também, em Oxford. E aí ela teve o segundo parto comigo, eu convidei ela para acompanhar a parto e ela se tornou doula, né? Teve outras pessoas que começaram a trabalhar comigo, eu chamava fisioterapeuta, virava doula. Então, Aham. assim, eu formei, além do primeiro curso, eu formei doulas no dia a dia, trazendo no parto comigo. Uhum, que maravilhoso. É como funciona com a gente. Muitas das mulheres que a gente ajudou a parir, se encantam e vêm fazer o curso de formação, de doulas também, né? Que maravilha. Então, não é à toa que estamos aqui, né? E não é à toa Não, que os campos se uniram, né? Eu não conheço muito da constelação. Na verdade, eu faço algumas constelações para a minha vida e acho incrível, né? Hoje, vamos inclusive, deixar as constelações para uma outra conversa. A gente pode marcar depois, futuramente, uma outra conversa. sim, sim. Constelação do parto e constelação de gestantes. Olha, gostei. Então tá, então Eu já combinado. fiz vários também. Combinado. Vou super querer entender um pouco sobre isso. Então, ótimo. Então, eu vou me apresentar para quem é do seu Instagram, que às vezes pode não me conhecer ainda. Eu Perfeito. me chamo Cláudia. Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em saúde da mulher. Eu trabalho. O meu foco de atuação é na obstetrícia. Sou doula também. Sou mãe da Maria Luísa, de 7 anos, que nasceu num parto muito respeitoso aqui na nossa cidade, que foi um dos primeiros partos respeitosos hospitalares, né? Porque até então, naquela época, as mulheres buscavam casas de parto na região ou tinham partos domiciliares para que as suas vontades fossem respeitadas. Exato. Então, o meu parto foi um dos primeiros nesse modelo hospitalar aqui, e o meu parto foi o que me transformou, né? Eu era de outra Isso. área da fisioterapia e quando eu lembro exatamente quando a Maria Luísa estava nascendo, aquela sensação do corpo abrindo assim no expulsivo, era como se a sensação que eu tinha, eu lembro isso muito forte até hoje, era como se o meu corpo tivesse se abrindo mesmo, estava, né? Não era Mas a como. sensação estava realmente, né? É, E estava se abrindo e é como se a velha Cláudia ficasse para trás e uma nova Cláudia surgisse a partir de então, né? E foi muito forte isso para mim, tanto que eu não me encontrei mais na minha profissão e em vários outros aspectos. uma pergunta. E Nesse primeiro parto, foi com analgesia ou sem? foi com analgesia. Certo. Você Foi só com teve esse analgesia. parto? Só por enquanto, quero mais um. Quem Tá. sabe? Então, vou te dar uma informação. Diga. Você sabe que desde os estudos de Reich,
Nossa, desde do Grodeck, já em 1890, já falava isso, que o nosso corpo registra as emoções. Uhum. Sim? Sim. Memória celular e memória muscular. Aí Uhum. depois vem o Alexander Lowen com a bioenergética, com os toques, vem várias terapias e terapêuticas que partem do corpo para a emoção. Por quê? As emoções ficam guardadas nos músculos. Tudo bem? Uhum. Sim. Mas não somente nos músculos, nas fáscias musculares, nos ligamentos Olha só. e nas mucosas. Então, o que acontece na hora do parto? A cabeça, quando ela começa a descer, você tem um diafragma pélvico, que é um tubo de músculos e ossos que passa por dentro da bacia e tem essa configuração voltada para o lado, né? Côncava. Para sair, e a cabeça ela começa abrindo o colo do útero. Isso. O colo do útero, pela nova medicina germânica, tem as mesmas células da mucosa retal. Então, eles têm também a missão de expulsar algo. E o colo do útero, olha que lindo, onde nós estamos indo. Aham, Tem tô uma acompanhando. ligação neuronal num foco cerebral com o coração. O foco do colo do útero aqui e o do coração é do lado. Ou seja, o útero é o coração da mulher, o coração emocional da mulher. Isso é comprovado pelas 5 leis biológicas. Olha Isso só. é comprovado por tomografia. Então, mulheres que tenham dificuldades no parto, para entrar em trabalho de parto, por exemplo, para dilatar o colo, são mulheres que trazem memórias da infância de algum desrespeito sexual. Eu não gosto da expressão abuso sexual, porque abuso já é um diagnóstico, você tem um algoz e uma vítima. Não. É um desrespeito, e uma experiência sexual precoce, que pode ser desde alguém que abaixa a calça e mostra alguma coisa visual, até um toque, até uma mesmo fala. Uma fala, é uma situação vexatória, e em alguns casos chega a ter algumas formas de contato, mucosa, pele, e em alguns casos penetração. Então, essas experiências sexuais precoces deixam marcas na criança, na mulher. Registros, né? Registros no colo do útero e também fica no coração. Tcharam! Na hora do parto, por isso que eu sempre defendi isso, que um parto vaginal, ele melhora a vida sexual da mulher. Porque ela tem a opção de a cabeça, ela começa pelo colo do útero, trabalhando como um rolo compressor, ela já vai limpando todas essas questões conforme o colo vai abrindo, aquelas 6, 9, 12, 24 horas ali por colo se abrindo. Quando o colo abre, que ele entra em dilatação total, a cabeça começa a descer na pelve, vem lá desde os planos de Deli, -3, vai 0, até todo um conjunto de músculos, o elevador do ânus, todo o conjunto de músculos como fala, diafragma pélvico, vão sendo abertos pela cabeça da criança. Isso é muito importante para a criança. E conforme vai comprimindo membranas, fáscias, vai limpando emoções, e quando chega no períneo, que encosta na musculatura, que é o músculo, o bulbo cavernoso, que é o músculo em volta da vulva, né? Então, todo esse conjunto de músculos, quando ele começa a se abrir, que é uma dor, ele limpa
uma mulher que consegue esse parto vaginal, ela tem um processo, ela economiza mais de 1 ano de terapia com isso. Uau! Tô arrepiada. E a mulher, depois do parto, ela consegue ter uma vida sexual muito mais prazerosa, muito mais. Então esse medo que uma mulher tem de, vou ficar mais larga, meu marido quer que eu faça uma cesárea, isso é um machismo, meu marido quer que faça uma cesárea para não dilatar a expressão jocosa que se usa, o parque de diversão. Que parque de diversão? Desculpa a expressão, que parque de diversão do Mas cacete? o A experiência da mulher que está em jogo. Algo muito Sim, profundo. É a muito, vida muito. dela. É um rito de passagem milenar. E a gente pode falar que é um processo de cura também, né? Acabei de provar como. Tanto de emoções, quanto de questões musculares, quanto do processo da dor da separação. Sim. A separação que acontece com dor. Sim, que coisa mais maravilhosa. Eu não sabia dessa informação. Eu tô assim, ó. Eu tô, na verdade, tá aqui, tô digerindo, sabe? Isso que você tá falando, porque é incrível. É incrível. Eu tenho muito conhecimento de tudo isso. E outras coisas mais, né? E eu gosto muito de compartilhar e trabalhar com pessoas, com profissionais, né? Inclusive uma fisioterapeuta me pediu para eu preparar um curso de ginecologia com tudo isso aí. Eu falei, eu vou levar para Ribeirão um projeto de um curso para fisioterapeutas, para trabalhar nessa direção. Ai, que legal, tô dentro, vou participar. Já vi que eu vou gostar muito mais do workshop do que eu imaginava. Ai, adorei, que bom saber. E foi uma sensação muito interessante que eu vivi mesmo com analgesia, né? Sim. Porque eu tomei analgesia e dilatei o final, né? Com analgesia. No expulsivo eu voltei a sentir a dor. Só que aí aconteceu uma coisa meio chata, o anestesista aplicou o repique sem o meu consentimento, enfim. Mas estava tudo bem até então. Mas foi essa sensação e foi essa passagem que me transformou para trabalhar nisso. Ok, quando você sentiu a dor. Isso. É aí por isso que eu perguntei. A analgesia, ela bloqueia essa experiência. Porque ela bloqueia aquilo que é mais importante, que é a dor. Tá? Alguém está perguntando como criar coragem para viver essa dor. Comece com coisas pequenas. Deixa eu perguntar para você. Você tem coragem de tomar banho gelado? De manhã? Às 5h30 da manhã? Não. Não. Se você não tem coragem de tomar banho gelado, você não vai ter coragem de fazer coisas grandes. Entendi. Uns pinguinhos de água gelada ali durante 30 segundos não vai matar ninguém. Então, é isso. E aí que entra a importância da preparação do parto, a importância durante a gestação, que é o processo, o tema da nossa live, que é a mulher virar mãe. Isso. Uma mulher que vira mãe, ela busca um amor e uma coragem que ela não conhecia, que não é próprio dela. É real isso. A mãe, a leoa, ela enfrenta qualquer coisa, ela dá a vida pela cria. E esse amor, ele é biológico, ele é animal. E ele se prepara e desenvolve durante o pré-natal, durante os 9 meses. E quando bem orientada, assessorada, seja por equipe médica, equipe psicológica, qualquer preparação emocional, preparação de respiração, de posições, preparação perineal. Paralelamente a isso, essa mulher fazer um trabalho de consciência. O que é o mais difícil desse trabalho de consciência? Aqui entra a constelação. Sabe o que é? Sair da posição de mãe. Não, de filha, e entrar na posição de mãe. É a mudança de papel. Mudança. Como filha, você é uma mãezinha que é importante. Inclusive, tinha umas épocas que eu permitia a mãe no parto, depois eu não permito mais. Porque é a hora dela procurar a mãe interna dela virar mãe. E quando a mãe está lá, ela não vira mãe. Entende? Então, assim... Interessante. Eu não deixo mais... Depois de uma época, eu cortei mãe no parto. A partir do momento dessa consciência, então... Esse é o trabalho que, assim...
A mulher sai daquele papel de filha. Minha mãe, quero minha mãe, Tem mulher que pare, quero minha mãe morando comigo. Que mãe? Você já é a mãe. É difícil? É. Mas é aí que você vai ter a força, você vai descobrir a tua força, a dificuldade. E essa força vem de encarar o parto. Começa com coisas pequenas, por isso que tem a preparação perineal, assim, a questão da dilatação do períneo, aqueles instrumentos que vocês fazem para ir dilatando, E alongando. Alongando, e saber o poder que tem. Tá? Então, a mulher, ela pode ir muito, tem muita força. E aí a importância de uma equipe da preparação, para ajudá-la a sair do papel de criança, de filha, de receptora, de vítima, de cuidado, de tudo, para o papel de mãe, mulher, que cuida, que assume e que tem coragem. É isso mesmo. É isso mesmo, maravilhoso. Então, o tornar-se mãe é muito mais forte do que só gestar. Sim. Parir. É muito mais intenso. E é uma oportunidade. Eu, no meu entendimento, né, falei para você, tem 39 anos como médico, isso assim, é o processo mais lindo de dignificação do feminino. Porque ele expande e dá a essa mulher uma experiência temporária. Agora eu vou falar uma coisa que nenhuma mãe gosta de escutar. Maternidade é uma coisa temporária. É por um tempo. É uma roupa que você veste por um tempo, depois filho cresce, vai embora, você joga fora e volta a ser você. Não coloca na tua personalidade, na sua vida, que você é mãe. Não. Você era você, virou mãe um tempo, volta a ser você e bola pra frente. Sim, sim. Eu senti isso recentemente. Minha filha tá crescendo tão rápido que eu olho e falo, meu Deus, né? Qual a idade bem isso mesmo. da sua 7 anos. A nossa faz 7 esse mês. Aham. Tamo junto nisso. Tamo junto. Eu olhei e falei, gente, passou tão rápido. E é isso mesmo. É mais um papel agregado. Eu não sou agora só mãe. Não, é uma função. Mãe é um dos meus papéis. Eu continuo sendo esposa, mulher, profissional, né, filha. Isso. Filha, todos os papéis. Cidadã, na comunidade. Sim. Diferentes papéis. Sim. E tem uma hora que você vira mãe, papapá, agora saiu, ela foi pra escola, você deixou de ser mãe, você vai fazer outros papéis. Sim. Não é lindo, é leve, é gostoso isso. É leve. Sim, leve. E tem que ser leve. Tem que ser leve, porque senão a maternidade é uma coisa... E aí nós temos 9 meses para entrar nesse padrão vibracional. E para entrar nessa maternidade com essa visão toda que eu estou falando para você. Tá? Inclusive preparar essa mãe, antes de parir, ela sabe que é por um tempo. Você vai ter um serzinho na tua mão, um privilégio de transformar aquela coisinha linda, maravilhosa, de 3 quilos e pouquinho, num ser humano, preparada para a vida. É sua responsabilidade, junto com o pai. Mas junto com o pai. É um trabalho a dois. Seja ele quem for, é o pai daquela criança. Mas meu pai é um bandido. É o pai da criança, não importa. Junto com o pai, esses dois vão transformar esse serzinho, coisinha mais fofa, num ser adulto, ou seja, um homem, uma mulher. A experiência dos dois, né? Adulto. A carga dos dois, a experiência dos dois que vai fazer essa construção. É isso. É isso. E aí o que entra? Hoje, muitas mulheres estão doentes porque não conseguem liberar os filhos. Ontem mesmo atendi uma senhora, 69 anos, com problema com o filho. O filho veio, mexeu com ela e tal, e pegou o dinheiro dela, não sei o que, entrou na casa dela. Uma outra de 72, o filho de 50 não consegue voar, depende de uma mesada, e por aí afora. E outra, a semana retrasada, eu com filho com drogas, e as mães doentes por causa dos filhos, porque não conseguem liberar os filhos, porque acharam que a maternidade era um título honorário pro resto da vida. Não libera o filho para a vida. Não libera dentro. Não libera pro pai. Não libera para a vida. E aí causa problemas para ela, porque vem doenças para mostrar para elas, principalmente a depressão,
vem doenças para mostrar para elas que elas estão fazendo algo indevido com a vida. E outras doenças, doenças de tireoide, por exemplo, mulheres que se dão demais. Eu tive uma paciente que teve um parto, depois desse parto ela descobriu uma endometriose, tratou, conseguiu engravidar a segunda vez, depois do segundo parto, a endometriose cresceu e hoje ela tem muitos sintomas. Nós estamos fazendo um tratamento com constelação, homeopatia, 5 leis biológicas, estamos tratando. Então, doenças como esta que aparecem relacionadas com parto e maternidade. Olha só. Muito, muito, muito interessante pensar sobre isso, inclusive para aquelas que querem engravidar, né? Que estão pensando em ser mãe. Eu acho que o trabalho, se pudesse começar aí, já seria maravilhoso. Sim, sim. E isso, na verdade, tem que começar um pouquinho antes na educação das filhas. Na relação da mãe, a mãe com essa filha, você com a sua filha, na primeira vez que você tomar consciência que você vai, quando ela tiver de 15 a 20 anos, você vai liberar ela para a vida, ela vai embora, você já pensa nisso, cara, você traz uma leveza para ela, ela fala, nossa, eu não vou precisar ser a felicidade de ninguém. Não é um peso para ela, né? É um peso para muitas crianças ser a felicidade da mãe, né? E uma outra coisa que é bom a gente lembrar, partindo já para uma finalização, é que tudo isso que eu estou falando são processos 100% inconscientes. Não há consciência. E aí é necessário procedimentos terapêuticos, situações que vão, de alguma maneira, trazer a consciência do que está acontecendo real. Por quê? O que eu olho, tudo que eu olho, eu passo pelo filtro do quê? Das crenças. Das crenças, muito bem. Lindo. É isso. Eu estou estudando Então, muito isso. Eu vejo o mundo com as minhas crenças. Tá? Agora, eu pergunto, minha alma, meu corpo emocional tem crenças? Não. Quem que fica doente? É a minha mente que cria minhas doenças ou meu corpo emocional? Sim. É emoção. Então, como que eu vou trabalhar só blá, 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 psicoterapia ajuda? Ajuda. Desde que isso se torne uma experiência anímica, uma experiência percebida pela pessoa. Uma sentida, uma experiência. Aí, aquilo que estava na cabeça via expansão da consciência da consciência. Com isso, com uma nova maneira de lidar com as mesmas questões. Então, aquilo que eu aprendo de novo, quem está ouvindo aqui, se você não usar isso que eu estou falando e procurar alguém para te ajudar a entender que você, na maternidade, você tem 9 meses para sair do papel de filha e virar mãe. Por que algumas mulheres têm depressão pós-parto? Porque não entraram no papel de adulta. Que querem, engravidaram, entre aspas, sem querer. Ninguém engravida sem querer. Você engravida porque a tua alma permite, porque a tua emoção trouxe aquilo, porque aquilo vai ser importante para você. Você engravida sem planejamento racional, o que é diferente. E aí a tua alma, teu corpo emocional vai te conduzir. Então, e isso faz com que você, com essa ampliação, cresça como adulta e se posicione como adulta e atinja a sequência, a evolução natural dos seres humanos, que é a expansão da consciência para um dia a gente morrer em paz, cumprindo a nossa missão nesse mundo. Com muito amor de preferência. Com muito amor e alegria de preferência. Sim, vivendo feliz, né? É isso mesmo. O primeiro ponto é esse. Primeiro, a tomada de consciência. Para aí você, passo após passo. Estou trabalhando bastante isso, por isso que eu vou no workshop também. E aí dói. Para você me ajudar. Por quê? Porque a nossa alma nos quer levar para esse lado. Para um lado de uma vida gostosa, leve, adulta, amorosa, vivendo uma sexualidade plena, tendo relacionamentos construtivos, ser feliz,
na profissão, ser próspera financeiramente. Tudo isso a nossa alma deseja. Sim, sim. Mas as nossas crenças não permitem ou dificultam. Uhum. Mas a gente tem que enfrentar, não tem? Então vamos lá. Vamos lá. Se é para evoluir, se é para seguir num caminho melhor, vale a pena. Yes! Né? E podem contar com a gente. Eu com certeza vou estar lá. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Tive minha primeira gestação com hipertensão e pré-eclâmpsia. Feito cesárea com quase 41 semanas, pois o bebê estava em sofrimento. Estou gestante de 5 meses e como tirar esse medo do parto? Bom, aqui eu vou falar uma palavra da homeopatia. Em oposição à alopatia, alos é diferente, né? Então, alopatia é um tratamento com diferente. Você tem dor, você dá um analgésico. Você tem febre, você dá um antitérmico, um antibiótico, tudo contra, tá? É uma possibilidade, é um caminho. A homeopatia é hômeo é semelhante. Então, eu uma vez fui procurado por uma gestante, chegou com 3 meses, ela morava na Inglaterra, ela disse o seguinte: doutora Dailton, eu tive um primeiro parto na Inglaterra que não foi normal, ele foi anormal. Durou mais de 48 horas, foi muito violento. Eu tive infecção pós-parto, sangramento, anemia, transfusão. Foi, assim, me senti... a criança também teve que ficar 2 dias na UTI, me senti invadida. Me causou dor no períneo, um monte de coisa. Eu queria fazer uma cesárea. Eu falei para ela, isso não vai resolver o teu problema. Porque a cesárea não vai encobrir aquela emoção, aquela experiência. É uma experiência parecida, mas diferente, que vai dar uma nova experiência. Então, para você que teve essa experiência, procure uma equipe que possa dar para você esse trabalho de consciência. Se você não entrou em trabalho de parto com 40 semanas e o bebê entrou em sofrimento, o que é sofrimento? Sofrimento é falta de oxigênio. É uma palavra traduzida do inglês, distress, que é errado. Distress foi traduzido como sofrimento, mas não é. O termo é falta de... E por que faltou oxigênio? Porque você estava com algum conflito, alguma coisa não resolvida lá no seu parto, lá na sua infância. Procura, você tem ainda mais 4 meses para você resolver isso daí. Trabalha essa vivência, que você vai ter um parto maravilhoso. Legal. Tem mais uma aqui, ó. A Fer Celistre Bonizzi. Eu acho que, Fer, você estudou comigo, não é? Esse nome não me é estranho. Verdade, doutor, engravidei de um companheiro abusivo e isso fez com que eu desenvolvesse depressão pós-parto. Hoje, madura, em novo relacionamento, casada, quero vivenciar a maternidade de um jeito diferente. Ela completou aqui. Exatamente. Então, agora, isso é o que ela precisava na época. De alguma maneira, a lei da atração, a gente atrai aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer. E tem mais. Daquilo que eu fujo, daquilo que eu nego, me prende. Então, quando você não resolve numa situação, principalmente na parte sexual, você atrai lá na frente o mesmo padrão até você resolver. Então, quando ela tem esse padrão de uma gravidez sem uma situação complexa, e ela resolveu isso, então sim que ela está numa outra experiência. Vai ser lindo essa outra experiência que ela vai poder agora, e ela vai encobrir para deixar a experiência positiva. Maravilha. Aqui tem mais uma. Como fica se tornar mãe com a filha adotiva em relação ao parto? A mãe adotiva nunca vai ser mãe. Mãe é aquela que concebe, tem o DNA dela, ela tem um óvulo que é dela, e ela gesta, e ela pare. Ela pode dar esse filho em adoção para outras pessoas criar. Então, uma mãe adotiva, ela cria o filho de uma outra mulher. Então, ela tem que se colocar diante dessa criança, não mais como mãe. Porque a mãe, quando ela se coloca como mãe, ela está excluindo a mãe biológica. A mãe que deu a vida, né? Porque qualquer problema que seja, ela conseguiu aquilo que vamos supor, eu sou uma mulher que quero adotar. Ela conseguiu aquilo que eu não consegui, que é gestar, engravidar um filho. Então, assim, eu com muito respeito pela mãe, eu me coloco diante dela, dentro de mim, inclusive, assim, como alguém que vai ajudar a cuidar. E a criar. Certo. Dá para ver mais uma? Acho que é a última.
Vamos, mais uma última. Tive hemorragia após o parto, quero engravidar, mas tenho medo de que de acontecer o pior no parto, pois meu GO na época falou que experiência de mãe eu já tive. O que vocês me aconselham? Quero engravidar. Bom, o fato da pessoa falar tenho medo, isso já é um ponto que já está atraindo. Porque daquilo eu atraio aquilo que eu tenho medo. Né? O cérebro não conhece a palavra não. Quando a gente estuda PNL, a gente sabe isso. Fala assim, ó, menina, não mexe nessa gaveta. Vai mexer. Claro. Não entende o não. Menina, mexe nessa gaveta. Então, a gente não entende esse tenho medo. O cérebro entende, estou precisando passar isso de um processo totalmente inconsciente. Então, hemorragia pós-parto pode ter sido por baixa de energia, partos prolongados, conflitos no final da gravidez, dificuldade de entrar no papel de mãe. Tem várias questões que podem ser melhoradas e você, inclusive medidas médicas, em que uma cesárea não evita. Se você tem essa tendência à hemorragia, se você tem um distúrbio de coagulação, qualquer coisa que seja, numa cesárea você vai sangrar tanto quanto num parto, porque a perda de sangue nos dois é muito parecida. Né? A perda de sangue, aliás, na cesárea, às vezes costuma ser um pouquinho maior. Num parto, está na faixa de 500 a 800 ml. De uma cesárea também está nessa faixa. Então, a cesárea não é garantia que você não vai ter um problema, inclusive de hemorragia. Tá? O que é garantia é você fazer esse trabalho, ver qual que era a emoção que te levou a sangrar. Legal. Beijo Ótimo, no coração gente. Foi de vocês. maravilhoso.